Nessa aula você vai conhecer a história de Ana Justina Ferreira Neri, mais conhecida como Ana Neri, de uma maneira bem resumida. Quem ela foi, de onde ela veio, o que ela fez, qual é a sua importância histórica? Você sabe dizer qual é a relação entre a enfermagem no Brasil e a Guerra do Paraguai? Então vamos lá. Em 1814, nasce em Cachoeira, na Bahia, Ana Neri. Ela foi reconhecida como a pioneira da enfermagem no Brasil, uma mulher anônima que se ofereceu para ajudar na Guerra do Paraguai e após a sua jornada foi nomeada enfermeira e consagrou-se como uma das mais ilustres mulheres da história do Brasil. E como isso aconteceu? Infelizmente, há pouca informação sobre a sua vida e nada sobre a vida de seus pais. O que sabemos é que Ana Neri veio de uma família de patriotas e tinha 4 irmãos, que ocupavam posições de destaque social na época. 2 tenentes, um médico e um corretor, indicando que Ana fazia parte da classe média alta da época. Ela se casou com 23 anos com um capitão-tenente da Marinha, chamado Isidoro Antônio. Na condição de mulher casada, seguia seu papel cuidando da casa e filhos, seguindo os padrões propostos pela Igreja Católica Brasileira com seu manual de conduta moral, transmitido às mulheres. Ana teve 3 filhos, Justiniano, Isidoro e Pedro. Com 43 anos de idade, seu esposo Isidoro faleceu de súbita enfermidade, deixando Ana viúva com 29 anos, com 3 filhos pequenos, sendo que o mais velho tinha apenas 5 anos. Após o ocorrido, Ana Neri se muda com seus 3 meninos para Salvador, seguindo uma vida independente e cheia de novas responsabilidades, já que não era nada comum que uma mulher se casasse novamente naquela época. Assim, em Salvador, todos os filhos de Ana tiveram acesso ao ensino superior e seguiram o serviço militar. Porém, Justiniano e Isidoro se formaram em medicina e Pedro, o mais novo, se dedicou ao serviço militar totalmente, na Escola Militar do Rio de Janeiro. A Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da América do Sul. Esse conflito ocorreu entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Uruguai e Argentina. Começou em 1864 e terminou em 1870. Entre as muitas causas se destaca o atrito em relação às fronteiras entre os países e a liberdade de navegação nos rios platinos. Com a entrada do Brasil na Tríplice Aliança em 1865, Ana Neri, aos 51 anos, viu seus filhos partirem para a guerra e, em uma carta destinada ao presidente da província da Bahia, Manuel Pinto de Souza Dantas, datada de 8 de agosto de 1865, ofereceu-se para servir aos feridos de guerra. Surgem dúvidas quanto à experiência que Ana Neri pudesse ter no ofício da enfermagem. Porém, nos meados do século XIX, foram fundadas em Salvador associações de caridade, como por exemplo a Sociedade das Damas de Caridade, que reunia mulheres de camadas elevadas da sociedade local. Existe a possibilidade de Ana Neri ter pertencido a uma dessas associações de caridade, pois Ana Neri também foi cognominada a Grande Irmã de Caridade Leiga. A resposta do presidente da província da Bahia ao apelo de Ana foi breve, sendo expedidas ordens ao conselheiro comandante das armas para que Ana fosse contratada como primeira enfermeira. 5 dias depois, ela embarcou para os campos de batalha, onde obteve uma atuação primorosa, embora haja falta de registros fundamentados sobre a sua participação. Ana se deparou com a falta de estrutura, pouca higiene, excesso de pacientes, falta de suprimentos, entre outros graves obstáculos. Apesar disso, Neri criou uma enfermaria modelo em Assunção, capital do Paraguai, onde prestou cuidados.
Além disso, em sua passagem pelo Rio Grande do Sul, tomou lições de enfermagem com as Irmãs de Caridade, assim como havia desenvolvido um curto estágio em Salto, na Argentina, onde estabeleceram-se grandes depósitos e hospitais de sangue, onde os feridos dos últimos combates convalesciam de suas enfermidades. Nery, infelizmente, enfrentou a morte do seu filho mais velho, o Justiniano, e de seu sobrinho, Arthur, e seguiu seu trabalho. Dentre as homenagens recebidas em campos de batalha, podemos citar o diploma de sócia honorária da Sociedade de Socorros em Comentes e de sócia instaladora da Sociedade de Beneficência Portuguesa em Assunção. A guerra terminou em 1870. Ana Nery retorna ao Brasil trazendo consigo 6 órfãos. É importante entendermos que muitas outras mulheres atuaram como enfermeiras na Guerra do Paraguai. Mulheres anônimas que não pertenciam à classe social de Ana Nery, enfermeiras que viveram uma vida de renúncias de forma não voluntária e que, lamentavelmente, não obtiveram o reconhecimento merecido, pois fazem parte dessa história. Ana Nery retorna ao Rio de Janeiro em 1870 e recebe presentes de suas conterrâneas, mulheres baianas, como tributo de admiração à caridosa baiana por alguns compatriotas. Os seus conterrâneos residentes na corte mandaram tirar o seu retrato em tamanho natural para ser oferecido à Bahia. Trata-se de uma tela em que Vitor Meirelles representou Ana Nery. A tela foi colocada no Salão de Sessões do Paço Municipal de Salvador, em 28 de setembro de 1873, onde se encontra até hoje. Sua atuação foi destacada pela imprensa e Ana Nery foi homenageada com medalha geral de campanha e a medalha humanitária de primeira classe. Além das homenagens, recebeu por decreto do imperador Dom Pedro II uma pensão vitalícia. Getúlio Vargas decretou em 1938 o Dia do Enfermeiro, em 12 de maio, onde devem ser prestadas homenagens especiais à memória de Ana Nery em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Já o título de Mãe dos Brasileiros foi-lhe conferido pelos soldados, segundo a obra de Muniz Barreto. Ana Nery faleceu em 1880, no dia 20 de maio, aos 65 anos. No Rio de Janeiro, em 31 de março de 1926, por um decreto, o governo deu a denominação de Ana Nery à Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que passou a pertencer à Universidade do Brasil como ensino superior desde outro decreto em 1945. Apoie esse canal de educação deixando sua curtida, compartilhando esse conteúdo e fazendo parte do Infermundo seguindo em todas as redes sociais. Espero tê-los ajudado com mais esse vídeo. Nos vemos na próxima aula que será sugerida para você agora.